Deixe-me te fazer uma pergunta e quero que você realmente considere isso. Você já conheceu alguém que não dizia muito, mas que, de alguma forma, te fazia sentir como se estivesse sendo observado? Alguém que nunca tentou impressionar, mas que, quando saiu da sala, fez com que a atmosfera parecesse menor. Você vê, a maioria dos homens carrega suas personalidades como um perfume, barulhento, óbvio, sintético. Mas existe uma raça diferente, um homem que não persegue, não agrada e, claro, não implora. Ele entra na sua vida como um erro na simulação e sai como um sussurro que você não consegue ignorar. Este homem não é alfa, não é beta. Ele nem mesmo joga o jogo. Ele reescreve as regras. Os psicólogos não têm um nome completo para ele. As mulheres o chamam de perigoso ou intoxicante. E os homens sentem um arrepio na coluna quando ele passa. Eles não sabem por quê, mas sentem. Este homem é o que chamam de homem sigma, mas esse título não faz justiça a ele, pois ele não faz parte da sua hierarquia. Ele é um enigma, uma silhueta, um buraco negro psicológico. E hoje eu vou te mostrar os 12 sinais inquietantemente precisos de que você o conheceu. Não porque ele quer ser notado, mas porque uma parte de você já sabe. Você não está lidando com um homem comum, você está lidando com algo raro, algo inquietante, algo intocável. Se você é um homem que se levanta mais forte após cada queda, que transforma a dor em poder e se recusa a seguir a multidão, escreva nos comentários, fora do comum. E não se esqueça de se juntar ao exército de homens que não pedem permissão para dominar. Vamos começar. Sinal 1. Ele te olha através de você, não para você. Há uma razão pela qual as pessoas dizem que os homens sigma têm olhos penetrantes. Não é mágica, não é uma intensidade de nível anime. É algo muito mais perturbador. Ele vê as pessoas da maneira que elas não querem ser vistas. Você sabe aquela sensação desconfortável que sente quando alguém te olha por muito tempo. Agora imagine que alguém te olha apenas por um segundo, mas nesse segundo você se sente despido, como se ele lesse os pensamentos que você nem disse em voz alta. Esse é o homem sigma. Ele não está tentando ser rude. Ele não está tentando te intimidar. Ele simplesmente não olha para a superfície. Ele não se importa com seu título, seus seguidores, seus sapatos. Ele está lendo a linguagem corporal, as microexpressões, as mudanças no tom de voz. Quanto tempo você mantém o contato visual? Com que frequência você o quebra? Ele nota o que você está tentando esconder. E isso é o que é tão perturbador sobre ele. Ele não joga com a versão de você que você apresenta. Ele não sorri quando algo é falso. Ele não ri quando algo é destinado a impressionar. E quando ele fica em silêncio, esse silêncio é ensurdecedor. Isso incomoda as pessoas, inverte a dinâmica de poder. Sinal 2. Ele desaparece sem aviso e volta diferente. Ele estava lá e então não estava mais. Sem uma saída dramática, sem um discurso de despedida, simplesmente foi embora. Os homens sigma são infames por seus atos de desaparecimento. Mas aqui está a reviravolta. Eles não estão te ignorando. Eles estão evoluindo. Você vê, o homem sigma não anuncia quando vai para sua caverna. Ele simplesmente vai. Ele se desconecta, se desintoxica, se retira, não para punir, mas para se aprimorar. Porque para ele, a solidão não é uma punição, é poder. Enquanto a maioria dos homens teme estar sozinha, o homem sigma prospera na solidão. Ele entra nesse silêncio para repensar tudo, seus objetivos, sua identidade, seus limites. E quando ele volta, ele não é o mesmo homem que saiu. Isso assusta as pessoas.
como você mudou tão rápido. Onde você estava? O que você está fazendo com sua vida? Para eles, ele é imprevisível. Para ele está simplesmente evoluindo em uma linha do tempo que ninguém mais entende. É perturbador porque vivemos em um mundo obcecado pela visibilidade. Se você não está postando, se você não está ativo, se você não está compartilhando, você está fora. Sinal 3. Ele fala como se já tivesse te decifrado. Ele não fala muito, mas quando fala, é preciso inquietantemente direto. Ele não faz as perguntas habituais. Ele não segue o roteiro. Em vez disso, ele solta frases que atingem muito perto de casa. Você está sempre no controle, não está? Você não está acostumado a que as pessoas te digam a verdade, está? Na verdade, você não gosta de ser perseguido. Você só gosta do poder. Pum! E de repente você está pensando, como diabos ele sabe disso? Aqui está uma verdade. Os homens Sigma estudam as pessoas da mesma forma que a maioria das pessoas estuda Netflix. Eles captam padrões, não apenas o que você diz, mas o que você não diz. Suas pausas, suas risadas falsas, seus hábitos nervosos, suas escolhas de palavras. E quando eles falam, eles cortam a performance. Você pode estar usando sua melhor máscara, mas para ele é transparente. O que é perturbador é quão confortáveis eles estão segurando esse espelho na frente das pessoas sem hesitar. Eles te desafiarão sem elevar a voz. Eles dirão algo que te abala e depois voltarão a tomar café como se não significasse nada. Sinal 4. Ele não ri com a multidão. Ele observa a multidão. Imagine isso. Todo mundo está em uma sala rindo da mesma piada, barulhentos, reativos, em sincronia. Mas há um cara. Ele não ri, nem mesmo sorri. Ele está observando. Não, ele não é socialmente desajeitado. Ele está socialmente desconectado por escolha. Os homens Sigma são as únicas pessoas na sala que parecem mentalmente em outro lugar, porque muitas vezes estão. Eles não absorvem a energia do grupo como a maioria das pessoas. Eles a observam, a estudam, e isso incomoda as pessoas porque vivemos em um mundo onde se misturar parece mais seguro do que se destacar. Onde rir junto com os outros, mesmo que você não entenda a piada, te torna normal. Mas um Sigma não joga segundo essa regra. Ele não finge aproveitar o momento só porque todo mundo mais faz. Ele é um fantasma social. E não de uma maneira triste e solitária, mas de uma maneira de atirador psicológico, hiperconsciente. Ele está rastreando quem é realmente confiante e quem está fingindo. Ele observa a linguagem corporal como se estivesse assistindo a um tabuleiro de xadrez e prevendo o próximo movimento das pessoas antes que elas o façam. Isso faz com que os outros se sintam profundamente desconfortáveis, não porque ele seja rude, mas porque ele está muito parado, muito calmo, muito desapegado. Sinal 5. Ele é atraído pela pessoa mais reservada da sala. Enquanto todos se agrupam em torno da pessoa mais barulhenta, bonita e socialmente magnética da sala, ele está olhando para outra pessoa. A silenciosa, a mulher que não sorri, aquela que continua verificando o telefone, aquela que tem os olhos que gritam, não perca meu tempo. É essa que ele se aproxima. Por quê? Porque o homem Sigma tem um instinto pela profundidade. Ele não persegue status, validação ou troféus, ele persegue complexidade. Ele se entedia com a atração superficial. Ele está programado para o mistério. A maioria dos caras foge de paredes emocionais. Ele estuda as fissuras nelas. É um tipo de foco perturbador, não agressivo, não desonesto, mas cirúrgico. Ele fará com que alguém se sinta visto de maneiras para as quais não estavam preparados. Ele notará como o sorriso deles desaparece quando ninguém está olhando, como a voz deles muda quando falam sobre si mesmos.
Sinal 6. Ele não tem nada a provar, o que o torna perigoso. A sala está cheia de pessoas se exibindo. Olhe meu carro, veja meu negócio, ouça minha história. Mas ele não diz uma palavra porque não está tentando impressionar ninguém. E isso é aterrorizante. Em um mundo onde todos estão atuando, a pessoa que permanece em silêncio se torna a mais poderosa. Por quê? Porque as pessoas não sabem onde colocá-lo. Ele não se gaba, mas também não se encolhe. Ele é educado, mas não ansioso. Ele é calmo, mas não passivo. É perturbador. Ele não tem nada a vender, nenhum discurso, nenhuma sede de aplausos. E isso o torna imprevisível. Você não pode manipular um homem que não quer nada de você. Você não pode envergonhar um homem que já está confortável na solidão. E, claro, você não pode controlar alguém que não busca validação. Isso incomoda as pessoas porque quebra o script social. As pessoas não sabem se devem flertar com ele, desafiá-lo ou evitá-lo completamente. E o homem Sigma sabe disso. Sinal 7. Ele provoca emoções nas pessoas sem dizer uma palavra. É incrível. Ele pode entrar em um espaço, não dizer nada e ainda assim provocar ondas emocionais. Insegurança, irritação, atração, ciúmes, tudo a partir do silêncio. Por quê? Porque ele reflete os medos não expressos das pessoas. O cara inseguro se sente exposto perto dele. O alfa se sente desafiado por ele. A mulher confiante se sente estranhamente nervosa perto dele. Ele não diz nada controverso, não insulta, não provoca e não critica. Ele simplesmente existe, e isso é suficiente para agitar as coisas. Você ouvirá comentários como: há algo de estranho naquele cara. Ele se acha melhor que todo mundo, por que ele não fala mais? Mas, no fundo, as pessoas não estão irritadas com ele. Elas estão inquietas com o seu próprio reflexo. Sinal 8. Ele faz as mulheres fantasiarem e depois se afasta como se nada tivesse acontecido. Este é quase injusto. Ele fará contato visual que dura 1 segundo a mais. Ele fará uma pergunta que parece pessoal demais. Ele sorrirá, não pela sua piada, mas pela sua reação. E justo quando a tensão aumenta, ele desaparece. Sem acompanhamento, sem número de telefone, sem convite. Ele simplesmente te deixa pensando. E esse é o jogo. O homem Sigma não persegue a atração. Ele a cria e se afasta como se fosse apenas mais uma terça-feira. Esse tipo de interação deixa as pessoas loucas porque ele cria uma impressão psicológica. Você pensa nele mais tarde. Você reproduz o que ele disse. Você se pergunta se imaginou a conexão, mas ele já se foi, lendo um livro, construindo um projeto, caminhando sozinho nas montanhas, e isso o torna perigosamente desejável. Sinal 9. Ele não responde, ele calcula. Vamos estabelecer a cena. Alguém o insulta, lança indiretas, tenta provocar uma reação, mas o homem Sigma não se move. Ele não responde. Ele simplesmente te observa. Você já teve alguém te olhando tão silenciosamente que você sentiu que sua alma estava sob interrogatório? Essa é a resposta do homem Sigma ao conflito. Não é que ele seja passivo, é que ele está te processando como uma máquina. Ele não está pensando, como você se atreve? Ele está pensando, por que você acabou de expor sua fraqueza assim? Veja, quando a maioria das pessoas fica na defensiva, elas falam, reagem, discutem. O Sigma escuta e registra. Ele calcula o que você revelou sobre seu ego, seu valor pessoal, sua desesperança por controle. Sinal 10. Ele desaparece sem deixar rastro, e você sente isso. Aqui está algo que os homens Sigma fazem que atormenta as pessoas. Eles desaparecem, sem despedidas, sem drama, sem devemos conversar. Eles simplesmente param de aparecer.
sem postagens, sem mensagens, sem convites. Um dia eles estão na sua órbita. No dia seguinte, puf! E ao contrário de outros caras que desaparecem como estratégia, o homem Sigma realmente não precisa de fechamento. Ele não desaparece para te machucar. Ele desaparece porque sua missão está cumprida. Ele pode ter entrado na sua vida para te ensinar algo sobre limites, confiança, autoestima. E uma vez que essa lição subconsciente está plantada, ele se foi. Ele não é seu vilão. Ele é sua sombra. E o que é pior, mesmo em sua ausência, você ainda o sente. Sinal 11. Sua energia não corresponde à sua aparência de uma maneira perturbadora. É aqui que isso se torna inquietante. Você vê um homem Sigma do outro lado da sala. Talvez ele não seja muito alto, não esteja musculoso, não use nada chamativo, mas então você interage e ele se sente 10 vezes maior do que parece. Há uma presença, uma densidade, como se sua alma ocupasse mais espaço do que seu corpo. E isso desconcerta as pessoas, porque nos ensinaram a confiar no que vemos. Mas a energia desse cara anula sua aparência. Ele pode falar suavemente, mas suas palavras atingem mais forte do que os gritos da maioria das pessoas. Ele pode estar parado, mas sua frequência cardíaca acelera ao redor dele. É um desajuste psicológico. As mulheres o descrevem como há algo nele. Os homens o descrevem como não sei por que me sinto intimidado por esse cara. E a verdade é que você não está sentindo ele. Você está sentindo sua autocontenção. Sinal 12. Ele faz você querer se tornar alguém que você nunca foi antes. Este último não é apenas inquietante, é transformador. Você conhece um homem Sigma e, de repente, quer ler mais, quer dizer menos, quer desaparecer por um tempo só para se descobrir. Você não quer mais impressionar o mundo. Você quer se dominar. Esse é o último superpoder inquietante de um homem Sigma. Ele provoca a evolução, não pregando, não ensinando, apenas existindo como prova de que algo diferente é possível. Ele não te diz como melhorar. Ele se torna o plano vivo. E isso é o que separa um Sigma do resto. Ele não é apenas diferente. Ele também faz você querer se tornar diferente. Então, alguém veio à sua mente? Aquele cara que nunca implorou por atenção, mas que, de alguma forma, conseguiu tudo. Aquele cara que não jogou o jogo, mas ainda assim venceu. Sim, ele não é apenas um solitário legal. Ele é um homem Sigma, o fantasma social, o espelho emocional. Agora, aqui está o que você deve fazer a seguir. Inscreva-se neste canal se você sentiu arrepios mesmo uma vez durante este vídeo. Comente abaixo qual sinal mais te impactou. E não se esqueça de que os homens mais silenciosos muitas vezes carregam as verdades mais barulhentas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se imprevisível, mantenha-se em silêncio, mantenha-se Sigma.